Uma falha no sistema de distribuição do linhão de Tucuruí afetou parte de Manaus e também de Iranduba na manhã de hoje. O blackout durou cerca de 1 hora. Os detalhes com Caio Fonseca. A falta de energia elétrica hoje de manhã causou transtornos tanto na capital como no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Nessas imagens, gravadas por celular e enviadas à produção do jornalismo da Band Amazonas, um supermercado na zona oeste de Manaus teve que utilizar as lanternas de emergência para continuar as atividades. Segundo informações de uma nota divulgada pela Eletrobras Distribuição Amazonas, houve um problema na linha de transmissão de Tucuruí a Manaus. Problema este que foi resolvido em Tucuruí às 7 horas e 40 minutos. Mas nas duas cidades, Manaus e Iranduba, a energia só foi restabelecida 100% às 8 horas e 40 minutos da manhã desta quarta-feira. Caio Fonseca, para o Band Cidade. O Ministério Público Estadual acionou a Justiça para garantir o funcionamento da Fundação Nokia de Ensino. O processo seletivo para novos alunos segue suspenso desde o fim do ano passado. A ação ajuizada pela Promotoria de Justiça de Fundações e Massas Falidas prevê um pedido de liminar em que recomenda à empresa mantenedora, no caso a Microsoft, o funcionamento da Fundação Nokia de Ensino por prazo indeterminado ou até que outra empresa ou entidade privada assuma a fundação. A ação também determina a imediata realização do processo seletivo para o exercício 2016, sob pena de multa diária. O processo foi suspenso no ano passado após a Microsoft anunciar o encerramento das atividades no Polo Industrial de Manaus em 2017, quando os últimos alunos do ensino médio se formam. Há 30 anos, a Fundação Nokia oferece cursos profissionalizantes em diversas áreas da indústria e os alunos que se formam na fundação saem com emprego garantido e geralmente atuam no próprio Distrito Industrial de Manaus. 70% das vagas são destinadas para alunos de escolas públicas. E o Ministério Público Eleitoral já encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral o parecer sobre os embargos apresentados pelas defesas de José Melo e Henrique Oliveira em relação ao processo que cassou o mandato dos dois em janeiro. Todos os argumentos que contestavam a decisão do TRE foram negados. O parecer do procurador Vitor Ricelli Lins Santos negou todos os argumentos usados pela defesa de José Melo e Henrique Oliveira, como de que houve cerceamento da defesa, vícios e ações irregulares no curso da investigação e tramitação do processo, que resultou na cassação do mandato do governador e do vice por compra de votos nas eleições de 2014. O recurso de embargo de declaração é apresentado no próprio TRE para esclarecer pontos considerados contraditórios na decisão tomada pela Corte e pode, em alguns casos, reverter a decisão, o que não acontece no caso do governador e do vice. Com o envio do parecer ao Tribunal Regional Eleitoral, o processo retorna ao relator Francisco Marques, que vai emitir seu voto para os embargos e colocar o processo na pauta de julgamento. O peixe é um dos alimentos básicos da região e um dos carros-chefes da culinária amazonense. Só que comer um peixe sem espinha pode ser mais prático e saboroso. E é nessa moda que feirantes e restaurantes da capital estão apostando para lucrar mais na Semana Santa. Nas feiras da capital amazonense é possível encontrar peixes de várias espécies e tamanhos diferentes. Com a proximidade da Semana Santa, os donos de bancas já se preparam para lucrar mais. Vale tudo para atrair a clientela e entra a criatividade. Não é nenhuma novidade, mas a sensação do momento nas feiras de Manaus é o peixe sem espinha. De acordo com os feirantes, a preferência do consumidor pelo pescado sem as espinhas é quase 100%, graças a uma técnica aplicada pelo feirante. Aqui, as espinhas dos peixes, criados em viveiros ou de barragem, como o tambaqui e a matrinchã, são retiradas por meio de cortes e tem até curso no estado. Mas Ney já faz assim há um bom tempo. É muito melhor você comer um peixe despreocupado, né, sem espinha, do que comer com espinha. Eu, pelo menos, particularmente, eu prefiro sem espinha. Edivan é um dos consumidores que experimentou e gostou. Antigamente eu comia muito, era a parte da costela, que tem a espinha maior, né, é mais fácil você comer, né? E a parte do rabo ninguém comia, jogava fora.
Agora não, com a facilidade você come todo o peixe. É bem melhor agora, fica bem mais gostoso. Dona Zina também manda bem na cozinha com o peixe sem espinha. Eu só faço frito, caldeirada, muito gostoso. O pescado assim é mais caro, mas é possível negociar, garante o feirante. Preferência do consumidor, né? Assim, sem ele nós não somos nada. E saborear um peixe sem o risco de engolir espinhas deve ser mesmo mais confortável. Nesse restaurante é o carro-chefe da culinária amazonense. O proprietário diz que virou moda em Manaus. A ideia do peixe sem espinha surgiu justamente da facilidade que é trabalhar com isso. Então ele se tornou atrativo para crianças também, para pessoas já de mais idade e também para turistas, né? Já vão direto ao que tem de melhor do peixe, que é o sabor, e sem ficar tirando as espinhas, o que acaba às vezes esfriando o peixe. Com a demanda, o estabelecimento conta até com um aplicativo. Na Semana Santa, é esperado um aumento de 20% nos pedidos. A gente está se preparando, todo ano é um marco no restaurante, passar por esse grande desafio que é conseguir atender a todos que nos procuram. Paulo chegou aqui a trabalho e aprovou a ideia do peixe sem espinha. Sou de Santos, né? Primeira vez aqui em Manaus, né? E estou achando bem interessante aí a ideia, né? A proposta aí do peixe sem espinha. Acho que vai ser bem interessante. Muito mais fácil, muito mais prático. Morreu na manhã de hoje o diretor da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Ataídes Mariano Félix. O empresário sofreu uma parada cardíaca no momento em que seguia para sua empresa no Distrito Industrial. Há 28 anos, Ataídes Mariano presidia o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus, que representa o segmento composto pelos setores metalúrgico, duas rodas, mecânico e descartáveis. Natural do interior de São Paulo, o empresário vivia em Manaus há mais de 30 anos e no próximo dia 15 completaria 70 anos de idade. O velório está previsto para logo mais, às 8 da noite, no auditório Gilberto Mendes de Azevedo, no edifício Raimar Aguiar, ao lado da FIAM, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da capital. O enterro está previsto para as 4 da tarde desta quinta-feira no cemitério Parque Tarumã. Ataídes Mariano deixa a esposa, 4 filhos e netos. Uma equipe de pesquisadores do INPA e da Fundação de Vigilância em Saúde visitou esta tarde um canteiro de obras no bairro Adrianópolis. Mas a visita, que seria para treinar os operários para prevenir a proliferação do Aedes aegypti, se tornou uma verdadeira caçada às larvas do mosquito. De cara já dava para ver que a visita se tornaria uma caçada ao Aedes. No canteiro de obras, água, muita água parada. E o temido mosquito estava lá, fazendo a festa no local onde trabalham cerca de 280 operários. Foi aqui que os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia identificaram as larvas do mosquito Aedes aegypti em pequenos compartimentos. A obra, que está em fase de acabamento, possui poças espalhadas em diversos cantos. Em uma delas dá para ver a olho nu o criadouro lotado de ovos do mosquito. Apesar da constatação, o responsável pela obra garante que nenhum operário foi infectado pelas doenças transmitidas pelo Aedes. Mas nosso canteiro é muito grande, então assim, possa em algum ponto falhar. Mas assim, no momento que é encontrado, mesmo que não seja durante a manhã, que é o primeiro estágio que a gente faz a ronda, durante a tarde ou até no final do expediente, a gente chega e tem a brigada que trata para não deixar passar para outro dia. No local, os agentes de saúde e os pesquisadores do INPA ensinaram os operários a combater os criadouros do mosquito. A técnica aplicada nas poças foi desenvolvida pelos pesquisadores amazonenses em 2010. Então nós combatemos larvas misturando cal e cloro. Então vimos que é algo inusitado. Então trouxemos para Manaus, passamos a analisar e estabelecemos esse procedimento, uma vez que em 2011 nós tivemos a maior epidemia de dengue do estado. E isto tudo tem uma relação com as construções. Segundo o Sindicato das Empresas da Construção Civil, a visita vai se estender em todos os canteiros de obras espalhados pela cidade.
A guerra contra o mosquito transmissor da dengue, febre, chikungunya e zika vírus ganha mais força a cada dia. E até nos canteiros de obras, entre uma tarefa e outra, o foco do Aedes aegypti também deve ser eliminado. Que o Amazonas tem uma culinária regional difícil de resistir, todo mundo sabe. Agora há pouco nós mostramos um dos principais ingredientes, o peixe. Mas o abuso desse cardápio variado, muitas vezes calórico, somado à falta de atividade física, coloca Manaus entre as 3 capitais brasileiras com maior índice de pessoas acima do peso, segundo o Ministério da Saúde. Uma realidade que afeta mais da metade dos manauaras. E para evitar que o excesso de peso se transforme em problema de saúde, a receita é simples: alimentação saudável e exercícios, mas tudo sempre com a orientação de um profissional. E vale tudo para manter o corpo em forma. Aqui na capital tem até competição, onde quem emagrecer mais recebe premiação em dinheiro. Confira na reportagem. De repente, Fábio, de 45 anos, viu a balança se descontrolar e bateu o recorde com o peso devido à obesidade. Após sair do colégio, do 2º grau, né, parei de fazer os exercícios físicos que eu já estava acostumado, entrei para a faculdade, comecei a comer muita besteira, daí comecei a engordar progressivamente e não parei mais. Vim parar agora. Cheguei no máximo dos 174 quilos que eu estava, né? Hoje estou com 168. Hoje ele espera para fazer a cirurgia de redução do estômago. Enquanto isso, faz tratamento oferecido na Associação dos Obesos do Amazonas, que reúne especialistas para o enfrentamento da doença. Vamos ver a obesidade do ponto de vista emocional, vamos ver a obesidade do ponto de vista endócrino, nutricional. De acordo com a ASOAN, a obesidade afeta 300 mil pessoas no estado. Com 56% da população adulta acima do peso, Manaus é uma das 3 capitais brasileiras com o maior índice de excesso de peso, segundo dados do Ministério da Saúde. A pesquisa mostra as capitais Manaus, Porto Velho e Fortaleza empatadas. Segundo o levantamento, o índice de manauaras fora do peso supera a média nacional de 52,5%. Mas é possível prevenir o aumento do número de pessoas obesas. Por isso, na capital, o programa Manaus Mais Saudável tem o objetivo de vencer o desafio da redução de peso. A proposta do programa é, em 90 dias, introduzir a reeducação alimentar e a prática esportiva, com foco no emagrecimento saudável e na mudança de vida. O programa oferece ainda premiações em dinheiro para os que reduzirem mais peso e mais percentual de gordura corporal. O nosso evento é o considerado o maior evento de emagrecimento do Brasil. Quem já participa do programa vê a diferença no espelho. O começo realmente é muito difícil, mas no decorrer das primeiras semanas você começa a sentir uma melhora, você olha no espelho, vê a evolução e realmente pretende ficar. Cada dia melhor, porque eu tomava medicação para dormir, tomava antidepressivo, tudo isso eu já abandonei. Tá aí, tem que cuidar da saúde, né? O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você fica agora com o Jornal da Band, que traz os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Boa noite para você, obrigada pela companhia. Até amanhã.